E hoje nós tentaremos cobrir dos versos 1 a 46 do capítulo 11 de João. É um desafio, mas tentaremos cobrir aqui de maneira mais sucinta, porque é uma perícope só, é um recorte do texto sagrado que fala da ressurreição de Lázaro. Muito bem, nós vamos ler o texto. À medida que nós vamos expondo a passagem, nós vamos lendo para ganhar tempo. Eu quero destacar aqui com vocês primeiros versos 25 a 27, primariamente. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Hoje nós nos depararemos com um dos acontecimentos mais impressionantes e mais sublimes, impactantes da história. Poucas pessoas na história viram o que os discípulos e este povo viu. Poucas pessoas na história, que foi a ressurreição de um homem, o poder de Deus, pela palavra de ordem de Cristo, trazendo um cadáver à vida, ressuscitando dentre os mortos. Muita gente ainda procura duvidar disso e arrumam argumentos para tentar contestar esse momento. Nós meditaremos nessa manhã e veremos que ele foi incontestável. Nós vimos que, vocês recordam que após os acontecimentos ocorridos na festa da dedicação, do capítulo 10, o texto encerrou no versículo 40 a 42 com o retiro de Jesus. Jesus retirando-se para a região da Pérea, na outra margem. Jesus ele sai do alcance dos fariseus. Agora, diz aqui verso 40, para além do Jordão, onde João batizava no princípio. E ali ele permanece um tempo, e no verso 42 diz que muitos ali creram nele, creram no Senhor Jesus. Algum tempo depois, nós não sabemos quanto tempo, e exatamente a posição onde Jesus estava, mas João nos relata o que aconteceu, que é exatamente a doença desse homem chamado Lázaro, a sua morte e a ressurreição dele por meio do Senhor Jesus. Este é o sétimo milagre, é o sétimo sinal registrado neste evangelho. Muitos outros sinais foram feitos diante dos discípulos, nós lemos na liturgia, muitos outros. Mas assim como os seis que foram selecionados pelo apóstolo João, este também foi especificamente registrado, capítulo 20, verso 30 e 31, para que os seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida no seu nome. João construiu assim o seu evangelho. Se você recorda, os primeiros 18 versículos do capítulo 1, capítulo 1, verso 1 a 18, é o prólogo, é a introdução. E a segunda grande divisão é do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 11, verso 46, que é essa primeira metade do evangelho, que João dedica-se a uma narração de alguns atos sobrenaturais de Jesus, que João chama de sinais, porque eles não têm um fim em si mesmos, eles apontam para uma realidade maior, eles apontam para a natureza divina de Jesus, para que vocês creiam e tenham vida nele. E este sétimo milagre, registrado aqui por João, nos mostra a glória de Deus na pessoa de Cristo. E o seu ponto central é este: é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, que tem poder sobre a morte. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, Deus de Deus, luz de luz, que se fez carne e que tem poder sobre a morte. Ele foi registrado para que a semelhança dos primeiros leitores, assim como você creia naquele que o realizou. Eu espero que nós creiamos nisso nessa manhã. Então meditaremos na ressurreição de Lázaro. A passagem é muito longa, eu separei a passagem em 4 grandes cenas. Então a pergunta é: como é que ocorreu a ressurreição de Lázaro?
Nós veremos isso em 4 grandes cenas e o que cada uma delas nos ensina como lição. Tá? Tentaremos cobrir. Primeiro, versos 1 a 6, nós veremos a doença de Lázaro. Depois, dos versos 7 a 16, a morte de Lázaro. Jesus retorna à Judéia e nesse tempo Lázaro morre. Terceira cena, versos 17 a 37, a chegada de Jesus a Betânia e ele é saudado pelas irmãs de Lázaro. E depois, dos versos 38 a 44, a ressurreição de Lázaro. A doença de Lázaro, a morte de Lázaro, a chegada de Jesus em Betânia, a ressurreição de Lázaro. E nós veremos o que cada uma dessas cenas nos ensinam. Vamos para a primeira então, queridos. Versos 1 a 6, a primeira cena destaca a doença de Lázaro. Diz o texto aí no verso 1 que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Por que ele define isso? Porque haviam 2 Betânias na época, geograficamente. Mas João explica que essa aqui era aquela Betânia de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, ao sul do Monte das Oliveiras. Verso 2, João nos diz quem é essa Maria, irmã de Lázaro. Ele diz que era aquela que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Você lembra do episódio? Se você virar a página, está aí, está no capítulo 12. É o episódio do capítulo 12. Mas quando João escreve o seu evangelho, o evangelho de João foi o último a ser escrito. Isso já era conhecido, esse episódio era conhecido de todos. Então, João quer dizer o seguinte: Lázaro é irmão dessa Maria aqui. Dessa Maria. E Jesus tinha, então, verso 3, saído de Jerusalém, ficado um tempo na região da Pérea, onde João batizava no começo, e ele recebe uma notícia triste de um mensageiro. Vejamos qual é, verso 3. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Adoeceu aquele a quem o Senhor ama. O texto mostra que havia esse relacionamento de afeição entre Jesus e Lázaro, Marta e Maria. Está enfermo aquele a quem amas. E além dessa afeição, você veja que não é afirmado no texto especificamente, mas o ato de Marta e Maria enviar mensageiro a Jesus para relatar a enfermidade do irmão, 1 ou 2 dias de viagem, de distância, mostra que há fé da parte delas. Há fé da parte delas, entendendo que Jesus poderia curar o seu irmão. Veja comigo o verso 21 aí, que ela diz: Ah, Senhor, se estiveras aqui, ele não teria morrido. Então, elas têm fé que Jesus poderia curá-lo, por isso que enviam um mensageiro até Jesus. E no verso 4, ao receber a notícia, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João nos relata aqui então essa declaração de Jesus, que o propósito de Deus com a doença de Lázaro era mostrar a sua glória, para que o seu filho, o Filho de Deus, seja por ela glorificado. Esse era o alvo de Deus com a doença de Lázaro. Veja aí, não é para a morte. O que ele está dizendo? É que o resultado dessa doença não será a morte de Lázaro. O resultado dessa doença será a glória de Deus. Deus será glorificado. Jesus mostraria o seu poder sobre a morte, a sua divindade seria vista diante de todos e o Filho de Deus seria glorificado diante de todos. Então Jesus está dizendo assim: para que todos vejam por meio dessa doença quem eu sou, de fato, quem eu sou. Eu vou mostrar o meu poder, eu vou mostrar a minha glória. E essa palavra de Jesus chegou pelo mensageiro aos ouvidos das irmãs Marta e Maria. Aí o verso 5 e 6 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E veja o detalhe agora, isso é muito importante. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A gente fica, os primeiros leitores, mas por que ele fez? Ele amava,
ele tinha uma afeição pela família, mas ele recebe a notícia e diz: ok. E ele fica 2 dias. Depois que o mensageiro traz a notícia, e nesse tempo Lázaro morreu. Ele vai estar 4 dias sepultado. Nesse tempo Lázaro morre. Se nós presumirmos um intervalo de pelo menos 2 dias entre a entrega da mensagem e a volta do mensageiro a Marta e Maria, então Lázaro já tinha morrido quando a viagem se completou. Ele já tinha morrido quando a viagem se completou. Jesus é Deus homem e ele sabia o que ele iria fazer. Mas atenção, se o alvo de Deus é o que ele disse no verso 4, essa enfermidade é para a glória do Pai, para que eu seja glorificado, ele não partiria para a Judéia até que Lázaro morresse. Ele não ia partir, não partiu. Jesus não quis chegar em Betânia antes de Lázaro estar sepultado por 4 dias no túmulo, a fim de que a sua glória fosse manifesta. Então ele se demora 2 dias onde estava. Quanto mais demorasse, quanto mais a situação ficasse impossível, difícil de remediar, mais seria manifesto o seu poder entre todos. Mais seria manifesto, porque curar uma pessoa e ressuscitar essa pessoa são 2 coisas diferentes. Onde você vê mais poder aí? Então, essa é a ideia. O que essa primeira cena da doença de Lázaro nos ensina? Algumas coisas, como aplicação. Primeiro, que o propósito, ela nos ensina que o propósito de Deus é a sua glória e a glória do seu Filho, em todas as coisas. Esse é o alvo de Deus. Deus está agindo para que, por meio dessa doença, o seu Filho seja glorificado. Isso não significa que eu e você entendamos tudo, as razões, mas o alvo é a glória de Deus. Significa então que Deus faz a sua glória conhecida também por meio do sofrimento, por meio das adversidades, por meio do seu povo padecer, das adversidades do seu povo. E o resultado dessas coisas contribuem para a glória de Deus. Lembre disso quando você se pegar doente, quando você adoecer, ou quando o familiar seu adoecer, quando você estiver numa situação difícil, quando você perder algo, quando você for entristecido por alguém, ou também quando Deus curar você, restaurar a sua saúde, lhe dar uma vida nova, independentemente, o propósito de Deus é a sua glória e a glória do seu Filho. Esse é o alvo de Deus. Segunda lição que nós aprendemos é que constantemente, o texto nos ensina isso, que constantemente os crentes associam equivocadamente o sofrimento com falta do amor de Deus. Equivocadamente, os crentes associam o sofrimento com falta do amor de Deus. Hoje você aprendeu, eu espero que tenha aprendido com esse relato aqui, que é o contrário do que afirma a teologia da prosperidade, de que se você está doente é porque você não tem fé, é porque é maldição, ou porque você está em pecado. Aqueles a quem Jesus ama podem ficar doentes. Talvez você tenha vivido frustrado por pensar o contrário disso. Mas aqueles a quem Jesus ama também adoecem, também padecem. A doença de Lázaro, ou adoecer como Lázaro, não significa ausência do amor de Deus. Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Aquele a quem tu amas. Jesus disse, ok. Notem aqui, elas não baseiam o seu pedido no amor do irmão, ou no amor delas por Jesus, mas no amor de Jesus por ele. Perceberam isso? Nós te amamos, Senhor. O Lázaro te amava, lembre disso. Não, ele está doente, mas o Senhor ama ele. Aquele a quem tu amas. Aqueles a quem Jesus ama podem ficar doentes. O diferencial é que Jesus nunca os abandona. Logo Jesus diz, vão para Betânia. Chegou a hora. Eu vou atrás. Ele vai levantar. Eu vou tirar ele de lá. Aliás, é interessante que o significado do nome Lázaro é interessante aqui. O nome Lázaro
grego é uma derivação do hebraico Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Aquele a quem Deus ajuda. Terceira lição é a demora de Jesus. Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda. E existe uma agenda divina e Jesus está cumprindo essa agenda. Deus cumpre a sua agenda no mundo e não a minha e nem a sua. Isso precisa ficar claro. A vontade de Deus será realizada, não a minha e não a sua. A caneta da história está nas mãos de Deus, nem na minha e nem na sua. O tempo é o tempo de Deus, não é o meu e nem o seu. Deus não segue a minha e a sua agenda. Deus age no tempo certo, de acordo com a sua vontade, faz o que quer, na hora que quer e para o seu nome ser glorificado. Tem que ser na hora. Você vê diversas vezes aqui Jesus disse, eles tentaram prender Jesus, tentaram apedrejar Jesus, mas não era a hora, não chegou a hora. E se não chegou a hora, meu irmão, ninguém, ele vai dizer de novo aqui, daqui a pouco Jesus vai dizer de novo algo parecido aqui. Você deve esperar, aguardar a hora, o tempo de Deus, você deve confiar em Deus. Você deve, às vezes é necessário esperar 4 dias, antes que Deus cumpra a sua vontade e venha ao seu encontro, a fim de que Cristo seja glorificado e o seu poder seja melhor visto e a sua fé seja fortalecida. Deus cumpre a sua agenda, você precisa confiar nisso. Você precisa confiar nisso. Porque a glória de Cristo é revelada, ela é mostrada também na demora. A glória de Cristo também é mostrada na demora. Entre aspas, demora. Para nós. Última lição aqui. Nem sempre compreendemos os caminhos de Deus. Mas nós somos chamados para viver pela fé no Filho de Deus. Às vezes os planos de Deus são misteriosos. Deus age de uma maneira que não compreendemos, não enxergamos. Mas precisamos crer que Deus tem um propósito em tudo. Se Jesus tivesse ido imediatamente curar Lázaro, Lázaro não teria morrido e ele não seria glorificado ao ressuscitá-lo. Essas coisas precisam ficar claras. Então Jesus se demora. Ele se demora. Essa é a primeira cena de como ocorreu a ressurreição de Lázaro, que destaca a doença de Lázaro e essas 4 lições que nós aprendemos. A segunda cena está dos versos 7 a 16, é uma sequência lógica do texto, que aborda agora o retorno de Jesus à Judeia e a morte de Lázaro. Primeira doença de Lázaro, agora Jesus retorna à Judeia e a morte de Lázaro. Veja comigo aí, verso 7. Depois disso, veja a sequência, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Agora nós vamos para a Judeia. Verso 8, os discípulos com medo, de que Jesus pudesse ser morto por causa dos fariseus, lembra que ele estava lá na festa da dedicação, eles queriam apedrejá-lo, depois queriam prendê-lo. Eles disseram aos discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, volta para lá. Eles não entenderam porque Jesus queria retornar para uma região tão hostil e com risco de morte, com risco de ser preso. Jesus responde, versos 9 e 10, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. O que Jesus está dizendo aqui? O dia dos judeus tinha 12 horas. 12 horas. 12 horas era dia, o horário certo para se trabalhar. Mais ou menos como a gente, Era o horário certo de trabalho. O que Jesus está dizendo é que a obra de Deus tem que ser feita enquanto há tempo e oportunidade. Não é hora de trabalhar, não é agora a hora de trabalhar, Jesus está dizendo. Assim, mais ou menos assim, o meu tempo de ministério aqui é limitado. O meu tempo é limitado. Exatamente como as 12 horas do dia. Depois vem a noite. Eu ainda tenho tempo. A minha hora ainda não chegou. Eu não vou morrer até que o meu trabalho não seja completado e terminado. Então, enquanto a minha hora não chega, enquanto não bater o sino 12 horas, na 12ª,
Enquanto não chega, eu tenho trabalho a fazer. E o consolo é, se nós seguirmos esse plano, nós não teremos com o que nos preocupar. Nós não teremos. E aí ele diz no verso 11, ele acrescenta, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo agora. Eu preciso explicar isso aqui, porque existem seitas que se utilizam dessa expressão para falar do sono da alma, ou do estado inconsciente. Por exemplo, eles são chamados de psicopanirritas, de que depois da morte a pessoa está dormindo. É claro que não, essa é uma maneira de se referir à morte, é um eufemismo. É assim que diversas passagens do Novo Testamento falam da morte, e usa esse verbo como um ato de dormir. Mas está falando de morte, ele morreu e eu estou indo para ressuscitá-lo. É assim, para Jesus assim é a morte, é como um sono, mas eu estou indo para lá para ressuscitar a Lázaro. Eles não entendem, mas notem como Jesus explica que é exatamente isso, versos 12 e 14, veja o contexto. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. O contexto explica o texto. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Tá? E Jesus expõe o seu intento no verso 15, vejam aí. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, depois que Jesus dizer, vamos seguir esse plano, enquanto minha hora não chega, eu tenho trabalho a se fazer. E eu me alegro pelo fato de ir na hora certa. Eu estou indo na hora certa e não imediatamente quando ele recebe a notícia, porque agora os discípulos iriam testemunhar esse milagre extraordinário e a fé deles seria fortalecida. Eles iriam crer. E Jesus diz, eu me alegro nisso. Eu me alegro nisso. Era necessário esse tempo para que a fé do seu povo, dos seus discípulos, fosse fortalecida e o seu nome fosse glorificado. E aí você vê Tomé agora, né? O Tomé que você vai ver ele mais adiante, dizendo, eu só creio se eu tenho que tocar. Né? Então veja o que Tomé diz, verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Jesus ia a Betânia para manifestar a sua glória. E Tomé diz, vamos então, vamos. Só que nós vamos para morrer, porque nós vamos morrer lá. Eu vou. Tomé só via a morte na frente dele, Jesus via a ressurreição. Tomé via a morte, Jesus via a ressurreição. Mas por causa de Jesus, ele foi. Nós vamos para morrer com ele, mas eu vou igual. O que essa segunda cena da morte de Lázaro, do retorno de Jesus à Judeia e a morte de Lázaro nos ensina? Duas lições. Primeiro no verso 7, que ainda que pareça, Deus nunca esquece dos seus. Ainda que pareça, o Senhor nunca esquece dos seus. Ele disse isso no verso 7. Vamos outra vez para a Judeia. Verso 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Mesmo, irmãos, que o terror da morte passe essa ideia, mesmo que o terror do sofrimento passe essa ideia, Jesus nunca esquece, Ele nunca abandona aqueles que são seus. Ele disse isso no capítulo 10. As minhas ovelhas, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Pode haver momentos em que Deus pareça ter esquecido de nós. Você pode passar por algum momento que pareça isso, que Deus tenha esquecido de você. Você diz assim, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me ama? Eu achava no início isso, será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus ouve quando eu atendo as minhas petições? Como o mensageiro chegou e não voltou, Jesus não veio com ele. Será que Ele se importa? Será que ele vai me atender? Será que Ele me ama de fato? A resposta é, Deus
não esquece daqueles que são seus. Ainda que uma mãe faça isso, diz o profeta, Deus, todavia, não se esquece daqueles que são seus. Deus quis lhe amar. Se você creu, se você faz parte do seu rebanho já, Deus quis lhe amar. Ele quis vir ao seu encontro, e isso é que prova o seu amor. É isso que prova o amor de Deus. Do contrário, você não poderia crer. Ninguém pode crer se Deus não for ao encontro, se Cristo não trouxer ao Pai, se o Pai não levar ao Filho, melhor dizendo. Mas o fato de Jesus amar os seus não significa que Ele faz tudo o que desejamos ou tudo o que queremos. É assim que você age com seus filhos? Você ama, não ama? Você faz tudo o que ele deseja, o que ela quer? Isso não é evidência de amor, muito pelo contrário. Não é evidência. A evidência do amor cuida, vai na hora certa. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é o melhor para que a fé seja fortalecida. Em outros casos, tem uma citação de John Piper, ele diz assim: às vezes, o amor de Cristo deixa alguém morrer. Às vezes, o amor de Cristo deixa alguém morrer. Mesmo assim, nós não podemos deixar de crer que Ele nunca esquece dos seus. A segunda lição dessa cena, ela nos ensina que Jesus age pensando na fé dos seus discípulos. Ele age pensando na fé dos seus discípulos. Cristo tem os seus propósitos e a sua aparente demora aqui age como ele age. Nós precisamos ter a reação de Tomé aqui. Eu vou com Jesus. Eu tô indo, pode ser que eu estou indo para morrer, mas eu vou, porque no final a sua fé será fortalecida. Creia, confie, avance no nome do Senhor, mas no final a sua fé será fortalecida. Você precisa entender isso, seja o que for. Terceira cena, versos 17 a 37, nos relata a chegada de Jesus a Betânia, quando ele é saudado pelas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus chega em Betânia, vejamos aqui versos 17 a 20. Jesus chega lá e descobre que Lázaro já está morto. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. O alvo aqui, quando ele diz isso, é atestar que ele estava morto mesmo. Esse é o alvo de João, ele morreu mesmo. Não tomou um sonífero, não estava fazendo o que... Não, ele morreu mesmo. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, que são 3 quilômetros. Verso 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para os consolar a respeito do seu irmão. Provavelmente a família era muito conhecida naquela região, querida naquela região, e estava sendo consolada pelos seus amigos, porque um ente querido havia morrido, estava morto. E isso foi providencial, foi algo providencial, meus irmãos, porque ali, quantas pessoas estavam ali? Tinha muita gente ali consolando a família, todos eles veriam a glória de Deus. Foi providencial. Verso 20 mostra então a personalidade contrastante das duas irmãs, vejam aí, com atitudes bem distintas. Você lembra de alguma coisa? Quando Jesus falava na casa delas, uma sentada ouvindo e a outra fazendo as coisas. Aqui a personalidade delas é mostrada, veja aí. Verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Jesus é saudado por Marta. Versos 21 a 27. Vejam aí, Marta vai ao encontro de Jesus e demonstra fé nele. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires, Deus te concederá. Essa era a fé de Marta. Essa era a fé de Marta.
de que se Jesus estivesse ali, Lázaro primeiro não teria morrido, mas ainda que ele tenha morrido, se Jesus orar ao Pai, o Pai atenderia e ele levantaria dos mortos. Essa é a fé de Marta. Veja a resposta de Jesus agora. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu irei ressuscitá-lo. E ela replica no verso 24: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela estava com isso em mente, porque o judeu piedoso cria que no último dia haveria a ressurreição de mortos. O judeu piedoso cria nisso. Mas Jesus responde, verso 25 e 26, central aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? E agora veja a confissão de fé de Marta, que é o alvo dos milagres de Jesus, desses 7 milagres que são narrados, e o objetivo de João ter escrito o seu evangelho é atingido aqui. Veja a confissão dela: sim, Senhor. Verso 27. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que declaração de fé na pessoa de Jesus. Eu creio, Senhor, tu és o Cristo. Eu creio, tu és o Filho de Deus. Eu creio, tu és a ressurreição e a vida. Eu creio nisso. O que essa terceira cena da chegada de Jesus em Betânia e do seu encontro com Marta nos ensina? Primeiro, claramente, da plena divindade de Cristo. O encontro de Jesus com Marta, quando ele chega em Betânia, nos ensina da plena divindade de Cristo, que Jesus é verdadeiro Deus. Essa é uma afirmação contundente da sua divindade. Eu sou. Você lembram? 7 sinais registrados nesse evangelho e 7 vezes a mais importante declaração: eu sou. Eu sou. E aqui ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E com isso Jesus queria dizer que aquele que crer nele como Filho de Deus, como seu Salvador, ainda que morra aqui, ressuscitará e viverá eternamente. Jesus está dizendo que a morte não é o destino final para aquele que crer nele, e que aquele que vive e crer nele, ainda que morra fisicamente, jamais morrerá eternamente. E isso ele pode garantir, porque ele é o eu sou, ele é a ressurreição, a vida, e a vida, ele é o verdadeiro Deus, ele é a verdade e ele é a vida. E Marta confessa isso, nos ensina que para ter a vida eterna, você precisa crer em Jesus Cristo. Ele é que livra você da condenação, da separação eterna da presença de Deus. É Ele é o Filho de Deus que veio para fazer isso. Se você crer nele, você viverá. Eu pergunto aqui, nessa manhã, você crê nisso? Essa foi a pergunta de Jesus para Marta. Você crê nisso, Marta? Que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê nisso verdadeiramente? Nós lemos na liturgia. Muitos creram em Jesus por causa dos milagres, mas Jesus não cria neles. Muitos confiavam em Jesus de boca, mas Jesus não se confiava a eles, porque ele sabia o que havia no homem. Ele sabe. Jesus agora, versos 28 a 37, é saudado por Maria. Verso 28, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. O mestre está te chamando. Aqui Marta conta isso em segredo para sua irmã Maria, provavelmente porque ele quer que ela esteja a sós com ele. É um momento de família, Jesus tem muita afeição pela família. O mestre te chama, vai lá, Maria. E aí nós vemos a atitude de Maria, versos 29 a 32. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa
e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Chorar aqui é lamentar profundamente, é um choro de tristeza. Eu estou dando essa ênfase porque a palavra grega utilizada no verso 35, diz Jesus chorou, não é a mesma palavra. Aqui o choro de Maria, de Marta, da família, é de tristeza, de profundo pranto pela perda do irmão. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, quebrada por dentro, angustiada pela morte do irmão, triste por dentro. E dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo que Marta disse, não é? A mesma coisa que Marta disse. Então nós temos uma afirmação impressionante dos versos 33 a 37. Porque se quando saudado por Marta, Jesus se revela como verdadeiro Deus, plenamente Deus, agora quando ele é saudado por Maria, ele se revela como verdadeiro homem, como plenamente homem. E é isso que essa terceira cena nos ensina, ainda Jesus em Betânia, em seu encontro com Maria, da plena humanidade de Cristo. Verso 36, 33 a 35, veja aí. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E Jesus chorou. Como eu disse, a palavra não é a mesma. Maria e os judeus choraram. No caso de Maria, é um choro de tristeza por causa da morte do irmão. Aqui no verso 35, essas lágrimas de Jesus é uma expressão de amor por Lázaro e também por Maria. É de afeição, ele sente a dor deles e ele se comove com o choro, é derramar de lágrimas, de amor pela família. Assim como quando você vê um ente querido seu triste, você chora com aquilo. Mas é um choro de amor por eles, diferente do choro de Maria. Jesus comove-se profundamente com a dor de Maria, ele se comove com o sofrimento da família e se compadece dos seus. Jesus sabia o que faria, meus irmãos. Ele foi para ressuscitar Lázaro, para que a glória dele fosse manifestada ou manifesta na ressurreição dele. Mas como verdadeiro homem, ele se compadece. Ele sente a dor da morte, que a morte de Lázaro causou na família, e ele leva ele a agitar-se no seu espírito. Sim, ele é Senhor, ele é plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem, que se compadece de nós, que se compadece das suas fraquezas, que se compadece da sua fé vacilante. Daqui a pouco Marta já vacila. Quando você sofre, quando você chora, quando você se entristece, quando você tem perdas, ele se compadece de nós. Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque a nossa semelhança em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas ele sabe o que nós passamos, ele nos conhece, e é por isso que ele intercede por nós. Veja a reação dos judeus que ali estavam, verso 36 e 37, finalizando essa cena. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Eles ficaram tocados, surpresos, com o quanto Jesus amava Lázaro. Mas alguns objetaram. Sempre tem, né? Sempre tem. Não podia ele abrir os olhos não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Ele que abriu os olhos do cego, ele que curou esse homem, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Sempre tem gente para falar mal. Tem ou não tem? Sempre terá. Não importa o que você faça, não importa o que Jesus faça, não importa. Sempre tem alguém para falar mal de você. Sempre vai ter. E esse aqui é um exemplo.
Esta é a terceira cena de como ocorreu a ressurreição de Lázaro. Ela destaca a chegada de Jesus a Betânia e os seus dois encontros. Ele é saudado por Marta e Maria. E com isso nos ensina, nos revela a sua plena divindade e a sua plena humanidade. As duas lições. E a última cena, irmãos, versos 38 a 44, que é o clímax. Aqui é o clímax dessa narrativa. É central, a ressurreição de Lázaro. Diz o texto aí, verso 38 a 44, leiamos. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que cena! Ele foi colocado em uma gruta, que era uma espécie de caverna, provavelmente da família, e para mencionar isso, provavelmente a família era uma família abastada, tinha bastante recursos. Os mortos eram sepultados assim, diferente do que nós fazemos hoje, a gente enterra, né? A gente enterra. Eles não, eles eram envoltos em faixas e devidamente preparadas, e eram colocados numa gruta, como se fosse na rocha, né? Dentro dessa caverna, e fechavam com uma pedra. Os judeus faziam assim. Jesus caminha em direção à gruta onde Lázaro está sepultado e dá a sua palavra de ordem: tirem a pedra. E Marta reage: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias, fede, né? A fé de Marta vacila aqui. Veja como eu posso ter uma fé verdadeira e uma fé vacilante. A nossa fé, ela vacila. Ela vacila. E Jesus responde: Marta, verso 40, eu não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus, Marta? Eu não disse isso para você? Aí alguns servos ou homens provavelmente tiram a pedra, e Jesus levanta os olhos aos céus e ora, nos versos 41 e 42. Imagine a cena, irmãos. Jesus orando, a pedra removida, todos na expectativa, e Jesus em alta voz, e dá a sua palavra de ordem. Ele ora em alta voz e dá a sua palavra de ordem em alta voz, para que todos ali ouvissem, vissem e crescem que ele é o enviado de Deus. É isso que ele está fazendo aqui. E ele diz no verso 43, Lázaro, vem para fora. Literalmente é Lázaro, para cá, fora. Literalmente o texto grego é assim. Para cá, fora. Ao dar a sua palavra de ordem, poder de Deus invadiu aquela gruta. A vida estava ali. Ele é a ressurreição e a vida. E onde a vida está, a morte não pode, não sobressai. A morte não pode. Poder de Deus invade a gruta e a morte não pôde conter a Lázaro. Aquele que tem poder sobre a morte, aquele que João registra no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito, nada se foi feito sem ele. O texto diz aqui, e nada do que foi feito se fez sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
ao pronunciar em alta voz a sua palavra de ordem, Lázaro levanta e sai da gruta. E Jesus dá mais uma ordem, tem 2 imperativos aqui: desatem ele e deixem ele ir. Agora desatem e deixem ele ir. Pense na reação do povo. Agora imagine você lá e vendo essa cena. Eles eram atados, com faixas, Lázaro saindo do túmulo, saindo da gruta, porque é diferente de mumificação, não é a mesma coisa que os egípcios faziam, é bem diferente. Tinha produtos que eram colocados ali, e Lázaro sai vivinho, tirando as faixas. Pensa na cena, meus irmãos. Tem um comentarista que ele faz uma citação de Agostinho. Agostinho de Hipona disse certa vez que se Jesus não tivesse chamado especificamente por Lázaro, todos os mortos sairiam dos túmulos em obediência ao comando da sua voz. Impressionante, né? O poder de Deus. Conclusão: este foi o 7º e último e grande sinal realizado por Jesus nesse evangelho. A ressurreição de Lázaro é o clímax dos demais sinais, dos demais milagres, através da qual, mais uma vez, a glória de Deus é manifestada na pessoa de Cristo. O maior inimigo foi derrotado, que é a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. O texto finaliza, vou dar ênfase nisso no próximo domingo, a partir do verso 45, com as reações entre aqueles que testemunharam o milagre. Vejam aí, muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos creram. Outros, porém, foram ter com os fariseus, eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Outros foram denunciar ele, porque são as diferentes reações da humanidade. Deixaremos para o próximo domingo. O que essa quarta cena do relato nos ensina da ressurreição? Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Deus encarnado, que Ele tem poder sobre a morte. É só Ele que transforma água em vinho, é só Ele que cura o filho de um oficial do rei, é Ele quem cura o paralítico no tanque de Betesda, ninguém mais. Só Ele multiplica pães e peixes, só Ele anda sobre as águas, só Ele cura um cego de nascença, e só Ele ressuscita os mortos, que alguém que estava sobre o poder da morte por 4 dias. Só Ele, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E se você crer, você terá vida no seu nome. Eu queria destacar aqui, irmãos, que há uma relação entre o milagre e a pessoa e a obra de Cristo. Esse é o ponto de João. Veja isso. Da mesma forma, porque o milagre não é um fim em si mesmo. Atenção nisso, como João construiu o seu evangelho. Da mesma forma que a multiplicação de pães aponta para Jesus como o pão da vida, esse é o alvo. E a cura do homem cego de nascença aponta para Jesus como a luz do mundo. E a cura dos demais enfermos aponta para Cristo como o único que pode anular os efeitos do pecado. Esse milagre também aponta para Ele como a ressurreição e a vida. Esse é o ponto, eles apontam para a pessoa e para a obra de Cristo, para que você e eu creiamos nele. Então hoje nós vimos, para concluir, como ocorreu a ressurreição de Lázaro, em 4 cenas. A doença de Lázaro, a morte de Lázaro, a chegada de Jesus em Betânia, saudado pelas irmãs, e a ressurreição de Lázaro. E nós aprendemos algumas coisas aqui, de lições que cada uma dessas cenas ensinam. 3 aplicações finais para encerrar. Tudo foi registrado para que você creia. Tudo foi registrado para que você creia nele. Primeiro, creia nele como Filho de Deus. Creia nele para a sua salvação, se Ele está chamando você que nos assiste pelo nosso canal, se a palavra chegou ao seu coração, se arrependa dos seus pecados. E creia em Jesus Cristo para perdão de pecados, porque se você crer, você não irá morrer eternamente. Ainda que você morra aqui, você ressuscitará e você viverá eternamente. Mas creia de uma segunda maneira também, mesmo quando parecer que Ele demora. Mesmo quando parecer que Ele se esqueceu de você, mesmo quando parecer que você ora e parece que não tem ninguém do outro lado lhe ouvindo, porque eu já passei por isso, a impressão é que a gente está orando e não tem ninguém do outro lado nos ouvindo, mas tem. Deus tem um propósito com tudo, você precisa entender isso.
Deus tem uma agenda, e Ele segue essa agenda, e o alvo dele é a glória de Deus, a glória dele, a glória do seu Filho e o fortalecimento da sua fé. Creia. É em meio às nossas dores, angústias e sofrimentos que nós mais aprendemos quem Deus é, que nós mais aprendemos da sua bondade, do seu amor, dos seus atributos e do seu ser. Ainda que no momento você não entenda, creia e seja fiel. Permaneça fiel ao Senhor. Segundo, ainda hoje nós, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, Jesus continua sendo plenamente Deus e plenamente homem. Ele continua sendo Deus homem, por isso ele ainda como Deus, ele ainda pode realizar o que ninguém pode, ele ainda tem poder para curar doenças, ele ainda tem poder para operar milagres, ele ainda tem poder para perdoar os seus pecados, ele ainda tem. E como homem, como nosso representante à direita do Pai, ele intercede por nós nas nossas fraquezas, ele intercede por você nas suas fraquezas. E por último, ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita Lázaro, ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia, com uma diferença: ele nunca mais volta para lá, para a morte. Lázaro voltou a morrer, mas Lázaro ressuscitará no último dia. Jesus é o primogênito da ressurreição dos mortos. Um dia você irá morrer. Um dia você vai morrer. Se você crer, ainda que você morra fisicamente, você viverá eternamente. Se você estiver nele, ele é a vida, você jamais morrerá. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você que está aqui hoje, não importa o momento que você esteja vivendo, creia em Cristo, no seu poder de realizar o que ninguém pode, e que tudo que Ele faz concorre para a glória de Deus e para o fortalecimento da fé e maturidade do seu povo. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Ficamos de pé.